Então hoje a nossa temática no livro O Homem Integral será sobre planificação interior e no aspecto dos problemas sexuais. Mas vamos ver aqui a introdução do nosso estudo, a partir do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Marcos, capítulo 3, versículo 28, que diz o seguinte: a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. A falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardado no coração e no raciocínio, significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma. Então esse comentário de Emmanuel, que encontra-se no livro O Evangelho de Marcos, foi extraído originalmente do livro O Consolador, onde foi indagado a Emmanuel o que ele entendia sobre todos os pecados do homem lhe serão perdoados, menos aquele cometido contra o Espírito Santo. Se perguntou a Emmanuel que pecado é esse contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E na explicação nós sintetizamos aqui a resposta de Emmanuel, que é um pouco mais larga, mas vamos fazer os comentários para que possa de fato ser elucidado à luz da doutrina espírita. Então a questão do pecado contra o Espírito Santo significa, como nós acabamos de ler, aquela atitude ou aquela ação nossa, depois do pleno conhecimento da forma correta de agir e de que esse conhecimento foi estabelecido em nível de raciocínio e sentimento. Então, a partir daí, ir de encontro à consciência, agindo de forma conflitiva, é gerador para o espírito um nível de culpa no qual ele não aceita ressarcimento que não seja o expurgo literal daquele erro que para ele ganha foros de gravidade intensa. Porque quando nós volvemos para a Terra através da reencarnação, as leis divinas estabelecem, sobretudo na ação da caridade, do amor ao próximo, todo um campo de retificação de erros e de desacertos que cometemos no passado, onde a consciência nossa se sente planificada na nova ação do bem. Mas há certas coisas do nosso passado que a consciência nossa não tem conversa. É aqueles erros aonde a criatura cometeu com a consciência bem esclarecida de que não tinha cabimento errar de novo. E nesses casos, é o próprio Espírito que se impõe uma retificação aonde, em termos de leis divinas, ele não aceita o perdão. Não é que Deus não perdoe, é a própria consciência no nível de culpa que só aceita passando por aquilo que fez outrem passar. É essa a questão. E que Emmanuel analisa de uma forma bem lógica e racional, esse pecado que para a maioria da cristandade fica aquela incógnita. O que será? Meu Deus, que eu não cometa o pecado contra o Espírito Santo. Porque não tem ideia, como nós aqui estamos analisando, do que é que de fato a Bíblia, no seu sentido simbólico e espiritual, guarda. Mas através do conhecimento espírita, nós temos a elucidação disso aí. Então, finalizando, nesse último aspecto aqui, depois da bênção do conhecimento interior guardado no coração e no raciocínio, significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma. Essa é a questão. E infelizmente nós sabemos que não poucas vezes, distanciado das leis divinas, nós vamos de encontro à própria consciência esclarecida.
e geramos dor e sofrimento. Vamos então tratar da questão da planificação interior, alvo maior da nossa vida, e no primeiro aspecto que vai ser abordado, que é os problemas sexuais, no livro O Homem Integral. Comecemos. Herança animal predominante em a natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. No homem, face ao uso, que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas. Não é por outra razão que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, estabeleceu que por trás de todo tormento, de toda perturbação, em termos mais expressivos, na emoção, no espírito, tinha origem em um certo nível de conflito, de insatisfação, de problema na área sexual. Essa é a base na qual se estabeleceu todo o pilar da psicanálise. E aí, claro, o estudo da psicologia à luz do espiritismo vai além do ponto em que Freud foi, é evidente. Porque toda a análise de Freud se prendia às questões, sobretudo, do inconsciente, aonde a sexualidade não resolvida, em termos de ter sido pressionada e submetida dentro do contexto social a níveis de insatisfações intensas, resultava em distúrbios neuróticos e psicóticos. E é claro que numa visão puramente unicista de uma vida só, Freud tinha profunda razão na sua tese. Porque para as pessoas que olham a vida do ponto de vista material, elas não estarem bem resolvidas sexualmente é uma tragédia. Porque entra num nível de frustração e de tormentos internos que, dependendo da atenção que for dada a isso, gera realmente quadros de neuroses e até mesmo de psicoses e de desastres e desequilíbrios os mais absurdos na área da sexualidade. A questão é que, à luz do espírito imortal, da reencarnação, da origem da vida que não se prende a essa existência, onde diversas causas de dificuldades e frustrações, inclusive na área da sexualidade, é proveniente de outras encarnações, esse conteúdo que é trabalhado na doutrina espírita muda tudo. Mas à guisa da simples psicanálise, ou a pessoa encontra meios de se bem resolver nessa área, ou ela estaria mal. Ela estaria sufocando necessidades muito fortes nela, geradora de tormentos e sofrimentos internos. Então aqui é preciso que fiquemos bem informados desses dois aspectos de visão. A visão da psicanálise através de Freud, onde é trabalhado sobretudo o inconsciente, as causas dos tormentos, das frustrações, das neuroses que a criatura humana passa, na sexualidade. Houve um tempo atrás, quando eu trabalhava num banco, que às vezes eu tinha algum colega de trabalho apresentando determinado nível de neuroses, de estresse muito intenso e de provocar certa dificuldade no relacionamento, eu sempre dizia, olha, Freud explica. E quando eu dizia que Freud explica, já sabe o que é, né?
está com algum problema mal resolvido na sexualidade. Não importa se é solteiro, casado, viúvo ou o que for. Se apresenta um tormento em termos de neuroses e que não consegue controlar, Freud explica. Porque eu sabendo do ponto de vista daqueles que conviviam comigo, que era o ponto de vista puramente material, realmente. E às vezes se comenta até de uma certa forma jacosa, mais verdadeira, não deixava de ser verdadeira, de que o homem ou a mulher que estão muito bem realizados nessa área não tem problema nenhum mais na vida dela. Ela pode passar dificuldades financeiras, pode passar dificuldades familiares, pode inclusive ter doenças físicas com certa permanência, mas se elas estão muito bem sexualmente, o mundo está azul, tudo está bom, não há problema nenhum. A pessoa leva uma topada e fica rindo. Surge problemas no dia a dia, está tudo no seu lugar, porque a pessoa está muito bem sexualmente. O problema é que, do ponto de vista puramente material, de uma existência só, quem é que tem esse nível de satisfação? Deixa eu retornar aqui, que houve um probleminha aqui na nossa transmissão aqui para o Face. Já estamos resolvendo. Então, vejam como é que se dá a coisa. Realmente, no olhar unicista e materialista, não há ninguém de fato planificado feliz. Porque, inclusive, a própria vivência em termos de qualidade elevada e planificadora da sexualidade, dificilmente, mas muito dificilmente, é conseguida em termos de percepção da vida de forma materialista. Porque, sobretudo, o egoísmo se faz muito presente. E quando o egoísmo se faz presente, mesmo em termos de vida íntima satisfatória, a predominância do egoísmo em ambos os cônjuges ou em um deles faculta um certo nível de insatisfação, de planificação nessa área. Então, nesse aspecto, concluindo essas observações, Freud estava muito certo. Inquestionavelmente certo. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. Esse é o grande problema do materialismo. Porque ao enxergar a vida como uma experiência só, a criatura humana quer aproveitar ao máximo. E para que ela aproveite ao máximo as suas energias sexuais, ela não tem com que estar se preocupando muito com o outro, não. A questão é com ela. Ela quer saber se ela está bem realizada. Só que não funciona com esse êxito pleno as relações íntimas aonde a comunhão, a coparticipação, a interação em níveis emocionais, existenciais e espirituais se faz indispensáveis para uma vivência sexual plenamente satisfatória. E na ótica do materialismo, isso fica muito difícil, até diríamos impossível de ser conseguido. Então, a atual revolução sexual tem criado um campo de pessoas, homens e mulheres,
ao utilizar os outros como objetos ou instrumentos, visando a sua principal e primeiramente satisfação pessoal, para depois pensar na do outro. E isso é gerador realmente de muito problema. A tal ponto que realmente a gente vive uma sociedade em relação a isso relativamente doente. Se a gente for ter uma visão bem generalizadora, essa forma de encarar a vida dentro do materialismo exacerbado, não há campo para uma vivência planificadora na área da sexualidade. Pois não, Kleiner, use aí o microfone, que esse assunto ele é um tanto quanto assim, criador de certo nível de conflitos, já que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, trazemos muitas insatisfações, muitas frustrações, muitos problemas nessa área, dessa vida e de vidas anteriores. Vamos lá, Cleide. A questão da relação sexual, esse prazer que é sentido no ato, né? É um prazer que está ligado muito à questão cerebral, mental. E não é só se deter ali nos órgãos genitais. Quer dizer, a pessoa, para ter essa satisfação plena, naquele momento, né, tem que haver essa compatibilidade de um com o outro. Porque muitas pessoas se detêm só aquele contato mais animalista, né? Que o sexo é praticado também no reino animal, mas com o objetivo da reprodução. E nessa questão da promiscuidade, a gente vê isso de uma forma muito exacerbada, porque as pessoas não estão ali no ar, como você diz, não está pensando no outro, não está numa união que com troca de energia, no sentido positivo, né? É mais aquela coisa que fazer momentânea. É por isso que existe um vazio. Eu já vi depoimentos de pessoas, indivíduos, que são voltados assim, para ter uma vida sexual, vamos dizer, profissional, né? Esses profissionais do sexo, que praticam todo tipo de sexo, com homens, com mulheres, e depois se sentem perdidos. Exatamente. Né? Se sentem naquele vazio especial. Então, eu acho que o sexo é muito importante, como é muito importante outras questões nossas também. Como você se alimentar de uma forma saudável, você fazer exercício. Quer dizer, é tudo um contexto. Não é o mais importante. Se fosse assim, as pessoas que elas pudessem não próprias abrir do sexo, elas não teriam realização pessoal. Né? É uma questão muito individual, eu acho. Esse grau de importância ao sexo é uma questão individual. Assim, é uma opinião pessoal. Né? O problema todo é porque a grande mídia e os meios de comunicação em massa colocaram o sexo como o top da satisfação em termos de viver. Então o que a gente vê é que através de filmes, novelas e da mídia, se você estiver mal nessa área, pronto, você está mal em tudo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, está temporariamente solteiro ou não está vivendo a sexualidade, você tem que ser alguém muito insatisfeito com a vida, porque o sexo foi colocado como o topo de todos os objetivos e metas maiores em termos de satisfação para a criatura humana. E isso é que é o gerador principal de tormento, porque dentro de uma sociedade materialista é evidente que isso só faz incrementar mais ainda a doença predominante, que é a doença do egoísmo, exacerbando-se, pior ainda, na própria vivência sexual. É isso o problema. Mas vamos em frente um pouco, que esse assunto ele vai se desdobrar bastante nesse tema nosso de hoje. A sociedade contemporânea sofre os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras, que era aquilo que nós estávamos comentando. O problema todo, atualmente,
é face o impacto que a mídia, em termos de influência, tem sobre a sociedade. E essa mídia tem colocado a questão da vida sexual como sendo aquilo que é o mais importante para a criatura humana. E isso leva, claro, a um nível de distorção da função, gerador dos mais absurdos disparates, a tal ponto que hoje em dia nós vivemos uma época onde a promiscuidade atinge solteiros, casados, independente de ser alguém que tenha companheiro ou não tenha, porque todos acabam compartilhando um nível de insatisfação que fica na tentativa frustrada de compensar através de experiências novas e com novas pessoas. Isso em toda a área, desde a heterossexualidade à homossexualidade. Continuemos. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que ele assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos. A liberativa em excesso sobre comportas para abusos injustificáveis é de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. Então, a princípio aqui, Joana de Ângeles nos chama a atenção de que quem deve dirigir a conduta sexual nossa para que a gente, na Terra, estabeleça um nível possível de satisfação e de felicidade é a consciência. E a questão toda é que a consciência, quando assume essa direção, ela é bastante clara, porque ela tem aquela lei fundamental. Só faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse, se estivesse no seu lugar. E quando a consciência dita isso dentro de qualquer um de nós, o comportamento e as atitudes desequilibrada e egoísta do sexo fica sem nenhuma base, né? Porque a pessoa fica a todo momento se chocando com a consciência quando tenta vivenciar de uma forma desequilibrada as suas energias sexuais. Essa é a questão. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para abusos injustificáveis. Ou seja, quem nos habilita ao fiel da balança, ao nível de equilíbrio, é a consciência. E se a pessoa sufoca essa consciência e procura, através do comportamento seu, ser conduzido e envolvido pelo que a mídia coloca, os desastres na área da sexualidade se tornam inevitáveis. A vida se mantém sob padrões de ordem onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por essa razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Então, o problema maior é que a vida tem padrões de ordem. Padrões de ordem são aqueles estabelecidos pelas leis divinas. E indo de encontro a esses padrões, a criatura humana, pelo seu comportamento, vai produzir um bocado de problemas, distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação consegue harmonizar. Então, a questão toda é essa, que quando nós atingimos um patamar na nossa caminhada evolutiva, como raça humana, aonde o uso da razão, da inteligência, associado à consciência que está em constante aprimoramento, nos impõe hábitos e regras de conduta aonde o bem-estar, o equilíbrio seja
dia a dia trabalhado por nós. E quando isso não acontece, nós geramos problemas psíquicos, emocionais e orgânicos. Porque começa na área da mente até atingir o corpo físico. Então, voltando ainda aqui ao texto, não há exceção para o comportamento do homem. Então, o homem, claro, o homem e a mulher, foram chamados para ter domínio, controle sobre as funções sexuais, assim como sobre outras funções orgânicas. E nesse domínio e controle, o exercício da disciplina se torna insubstituível. É como se, por exemplo, a pessoa está com fome, deu a hora do seu almoço, ela está com fome, mas ela está em um lugar onde não está com dinheiro para comprar comida. Ela tem que exercer pela vontade e pelo pensamento a determinação de esperar a mudança da circunstância onde possa favorecer a necessidade de ordem orgânica do seu estômago. Assim também acontece com a função sexual e diversas outras funções do organismo humano. Em determinadas situações onde a pessoa não pode, não deve utilizar as suas energias nessa área, ela é chamada ao controle e à disciplina, como seria em qualquer outra área. Exclusão feita, pois não, Edília. Uma palestra de Haroldo, ele fala que a energia sexual é uma energia divina. E com certeza tem que ser ela bem praticada, bem orientada, né? Não é utilizada por promiscuidade, tudo. Mas ele fala também que essa energia, ela também pode ser canalizada. Acho que até você também já falou aqui. Seja para arte, para música, para boas práticas, para caridade, né? Então você tem essa opção também de canalizar essa energia, né? Porque às vezes pessoas que não têm autocontrole, enfim, cada um passa por situações e que você pode, de certa forma, direcionar e essa energia para fazer uma boa obra, né? Em relação a essa energia, né? É porque a qualidade íntima da energia da sexualidade é a criatividade. Quer em gerar corpos novos através do ato sexual, quer quando é direcionada para artes, para esportes, para trabalhos onde a criatividade do homem ou da mulher estejam em exercício. Se isso for feito de forma sistemática, habitual, essas energias estão plenamente dando um nível de satisfação, de bem-estar íntimo, de conexão com o divino dentro de nós. O problema todo é quando as pessoas que fazem as circunstâncias da vida não podem exercer a função sexual normal, que seria um relacionamento ou um casamento, se tornam pessoas fechadas, egoístas, que não exercem um nível de participação, de envolvimento em termos de estar utilizando essas energias de forma criativa. Aí há realmente todo um campo neurótico em processamento, porque a pessoa não está satisfeita nessa área, tem um acúmulo dessas energias, e essas energias, face às escolhas pessoais de comportamento egoísta da pessoa, provocarão nela, ao longo do tempo, complicações e distúrbios. Então, claro, a participação, o trabalho, a vida esportiva, o envolvimento social, o trabalho em prol do próximo, o exercício da caridade, é planificador nisso aí. Muitos, por exemplo, na área da mediunidade, canalizam da forma ideal essas energias. Na área da aplicação de passes,
outra forma excelente dessas energias estarem sendo trabalhadas. Sobretudo quando a pessoa tem consciência do fato. A pessoa que está temporariamente tendo uma vida de abstinência sexual, e quando ela vai para um trabalho de passe, ou para um trabalho de educação de crianças, ou para um trabalho onde envolve um nível de criatividade, ela consciente disso, possibilita de forma ainda mais intensa essa canalização de energias que deixa nela, no seu íntimo, um nível de bem-estar e de plenitude. Não é uma forma de tentar estar se auto-enganando, não. É porque, de fato, essas energias canalizadas conscientemente dessa forma deixam na pessoa um nível de paz íntima e satisfação que, de outro modo, ela não conseguiria. É essa a questão. Vamos aqui para mais um slide. Exclusão feita aos portadores de enfermidades mentais a se refletirem na conduta sexual. O pensamento é portador de insuspeitável influência no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. Mesmo o fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. É parte daquilo que nós estávamos explicando agora, de que, tendo-se a devida consciência esclarecida e orientada no uso salutar, saudável, benéfico dessas energias, isso se dá em qualquer área de manifestação da vida humana. Vamos ver aqui ainda mais adiante. A vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes, que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. Exatamente aquilo que nós estávamos conversando. A vida saudável na canalização dessas energias é propiciadora disso. E é proveniente, sobretudo, de quê? De uma correta educação mental. Não precisa nem dizer que essa educação mental se conflita com o posicionamento da mídia, né? E da sociedade materialista, né? Porque para a sociedade materialista não tem essa história de canalização, não. É usar ou se sentir frustrado e neurótico, o que leva realmente uma grande maioria da humanidade a ser neurótico mesmo, né? Essa questão do sexo é muito séria. Eu conheço casos Ótimo. eu conheço casos de pessoas que têm Mais perto um pouco. problemas hormonais seríssimos e que se esforçam, né, por manter uma vida mais equilibrada e entram em desequilíbrio a ponto de precisar usar a medicação. Exatamente. Quer dizer, torna-se um problema patológico. Há um acúmulo de energias, sobretudo na área dos hormônios, ligado à área sexual, que não encontrando o devido uso ou canalização, acabam exacerbando em transtornos para a pessoa, inclusive de ordem física. A questão toda é essa, é que a criatura humana, pelo seu nível na sua caminhada evolutiva, ele é co-criador com Deus, sobretudo quando, inclusive, possibilita a manifestação de espíritos através da reencarnação, que é um verdadeiro trabalho de co-criar. Não podendo usar essas energias nessa área, para que mantenha o equilíbrio ideal, ele teria que estar em ações e atividades
onde intercambiasse um nível de criatividade também. Mas aí, muitas vezes, revolta-se, às vezes até pela própria situação em que vive, e entra nos tormentos da sexualidade. Infelizmente, nessa área, muitas vezes, pessoas que são autoridades em religião. Porque a gente sabe, sobretudo nos últimos anos, os grandes problemas de pedofilia, sobretudo ligados à igreja, né? E a pastores e sacerdotes, né? E padres. Exatamente por não estarem, de fato, fazendo esse equilíbrio dessas energias e conturbando-se devido ao passado espiritual que já trazem com seus conflitos e dificuldades. Mas isso é uma coisa muito séria, porque seria o ideal a seguinte definição ou conclusão: você está tendo uma vida íntima, conjugal, satisfatória, não importa se você é solteiro ou casado, você está com um acréscimo e um acúmulo de energias na área da sexualidade e precisa envolver-se em ações do bem ou em direcionar essas energias em atividades, trabalho, desportos, aonde haja um nível de relativo equilíbrio para elas. Eu me lembro de um caso, narrado por Divaldo Pereira Franco. Uma vez eu contei aqui, mas já faz muito tempo, eu vou repetir. Quando Divaldo, em plena maturidade existencial, em torno dos seus 30 anos de idade, estava tendo muita dificuldade no equilíbrio da sua mente face à vida espontaneamente escolhida de solteiro, sem ter vida íntima, apesar de ter todo um trabalho de disseminação do espiritismo e da caridade desde praticamente a sua maioridade, 22, 23 anos. E ele procura em Pedro Leopoldo Chico Xavier pedindo a ele uma orientação. Chico, como também era solteirão e pelo menos 10 ou 15 anos a mais do que Divaldo Franco, mais precisamente 17 anos a mais, já que Chico é de 1910 e Divaldo é de 27. Quando ele foi falar com Chico, Chico disse: meu filho, eu também já tive muito esse problema. E eu pedi a Emmanuel uma ajuda. Então Chico disse a Divaldo que contou a Emmanuel que estava se sentindo muito desassossegado, mesmo no exercício pleno da mediunidade. Mas a abstinência plena do uso da sexualidade ainda não estava sendo suficiente essa canalização. E ele diz a Divaldo: eu perguntei a Emmanuel, e Emmanuel me contou uma história. E Divaldo diz: mas que história? Emmanuel contou assim, que tinha um rei que vivia no seu palácio, aonde a comunidade vivia todos muito bem. Mas chegou um período de grande seca e a comida da população escasseou. E a população começou a morrer de fome. O que a população arranjava de comida tinha que dar ao rei. O rei estava numa boa, só que a população estava morrendo na língua. E o conselheiro do rei vai dizer ao rei: olha a população, eles estão morrendo de fome. E o rei não se importou. Disse: não, depois se resolve, depois vem alguma safra. Só que a fome foi aumentando. E as pessoas começaram a ficar agitadas e nervosas, gritando: a gente quer comida também, porque só tinha comida para o rei. Até que certo dia o rei estava no seu palácio e alguém jogou uma pedra que atravessou uma vidraça lá do palácio e foi bater perto do rei. E o rei se assustou. E o conselheiro disse: está vendo? A população não aguenta mais. E eu posso fazer o quê? O rei perguntou.
E o conselheiro disse: vá conversar com o povo. Mas conversar o quê? Diga a eles que você também sofre com a situação deles. E aí Emmanuel disse a Chico que o rei foi lá para a frente do palácio e disse: olha, vocês pensam que eu não sei do sofrimento de vocês, não? Eu também sofro com o sofrimento de vocês. E aí contou de tal forma empática e emotiva a população que eles se acalmaram. A população se resignou mais e o rei voltou para o palácio. E aí Divaldo disse: e aí? Emmanuel disse que a história termina aí. E dessa história eu teria que tirar a solução para a problemática que eu passava. Vejam que coisa sutil e simbólica, né? Chico com dificuldades de se equilibrar, de equilibrar suas energias, e Emmanuel contou essa história. E aí Chico explica a Divaldo o que é que queria dizer essa história. Disse: olha, os súditos são as suas células. Elas estão esfomeadas. Elas querem comida. E você não pode dar, devido às escolhas pessoais que fez. Então, converse com os seus súditos. Diga a eles que você compreende as necessidades deles, mas por enquanto você não pode satisfazê-los. Converse com suas células. Estabeleça um diálogo profundo, meditativo, e a partir daí você vai equilibrando-se na área das suas energias sexuais. Foi essa história que Chico contou a Divaldo. Então, nós aprendemos, voltando aqui ao texto, que a vida, portanto, saudável na área do sexo decorre de uma educação mental, aonde o espírito, através do pensamento, exerça domínio e direcionamento. E saiba e tenha consciência de que o espírito está acima. E é ele quem dita as ordens. Não as células, menos ainda o corpo. É esse o sentido. Pois não, Lúcia. Veja, nessa fase que nós nos encontramos encarnados aqui, são pouquíssimos os espíritos que reencarnam já trazendo esse equilíbrio. Eu tive o privilégio de conhecer Coisa rara. que na época ele era assim, sofria um certo bullying, chamavam ele de homossexual, e ele não era homossexual, e ele chegou a dizer para mim, chorando: eu não sou homossexual, eu só não sinto necessidade de praticar sexo com ninguém, e eu sou normal. Tá vendo? Ele, na época, frequentava a Igreja Católica, eu acho que ainda hoje ele é da Igreja Católica. Não seguiu, não foi ser padre, mas trabalha na Igreja Católica até hoje. Eu achei muito interessante esse posicionamento dele. Ele disse que não sentia necessidade de praticar sexo com absolutamente ninguém, e não tinha nenhum problema. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o equilíbrio nessa área é uma conquista exercida a longo esforço pelo espírito, sem dúvida nenhuma, quer seja homem ou quer seja mulher, sobretudo nos dias de hoje, em que há essa volumosa abundância de desequilíbrio nessa área. Para exercer um equilíbrio é conquista do espírito, tanto em um passado como na própria existência atual. E representa, em termos espirituais, uma base fortíssima
para a conquista de patamares de sublimação mais adiante. Nós aprendemos que o espírito mesmo, em termos de espírito, não tem sexo. A apresentação como homem ou como mulher é face às nossas necessidades evolutivas, aonde nós temos que aprender tanto pelo lado masculino quanto pelo lado feminino, ao longo de diversas encarnações. Ao nos desequilibrarmos de uma forma mais intensa e desequilibrante, criamos as possibilidades provacionais na área da sexualidade, como ocorre também nas áreas do dinheiro, ou em qualquer área onde a criatura humana exerça o livre-arbítrio, o poder. Alguém que exerce de forma hostil o poder, ele é um candidato forte a ser o quê? A ter uma existência onde outros humilhem e exerçam o poder contrário a ele, como forma até de chamar a atenção dele ao mal que ele fez. O mesmo também ocorre na área das energias da sexualidade. Os grandes problemas e conflitos nessa área é proveniente do mau uso numa encarnação anterior. Então, vamos aqui para mais um slide. As ambições mal conduzidas, toda frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. Conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Não há dúvidas, como dissemos aqui logo no início do nosso estudo, que para as pessoas que encaram o mundo do prisma unicista, onde a vida é o corpo, é a matéria, é difícil ele ter um equilíbrio, viu? Em diversas áreas da vida e, sobretudo, na área sexual. Porque o posicionamento, como havíamos dito, sobretudo estabelecido no egoísmo ou no egotismo, incompatibiliza o pleno êxito em termos satisfatórios da vida sexual. O pleno êxito, nós voltamos a dizer, seria aquele aonde a troca de energias entre um casal, face à afetividade, o compromisso, o respeito entre eles, propicia uma entrega coparticipativa de corpo, mente e posição espiritual perante a vida. É claro que os casais que conseguem isso são poucos, mas são exatamente esses que conseguem um nível de satisfação planificadora na vivência dessas energias. Aonde há resquícios de egoísmo em qualquer área dessa, a qualidade do sexo cai, porque ele não planifica apenas pela satisfação instintiva, porque nós não somos mais animais do sexo. Apesar que alguns homens e mulheres ainda se posicionam assim. Aqueles que se posicionam assim têm orgasmos que alcançam só um nível de satisfação pessoal, mas que está longe de ser a satisfação planificadora quando há uma entrega recíproca em termos de mente, corpo e objetivos de vida. Isso é muito diferente. Voltando aqui ainda ao texto. O conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador insaciável, termina por gerar neuroses. Então, o que a gente tem hoje em dia, na grande maioria da sociedade, são pessoas solteiras, neurotizadas e de mal com elas mesmas. Casadas, neurotizadas e de mal com elas mesmas. Porque aonde não houve um nível planificador de vivência da sexualidade, deixam pessoas frustradas. Não importa se elas estão tendo um convívio sexual ou não. E por isso é que a gente vive uma sociedade predominantemente de frustrados e neuróticos.
É, sobretudo, a causa maior, o quê? O egoísmo humano, que avasala e infelicita em todas as áreas, e sobretudo na área da sexualidade. Vamos aqui para mais um slide. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida, e não pau de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que ele tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. É por isso que um casalzinho lá da zona rural, que passa por muitas dificuldades financeiras, por muitos problemas até de saúde, mas quando é um casalzinho integrado um no outro, vive um nível de felicidade que causa inveja a muita gente da cidade grande, nos seus tormentos e neuroses estabelecidas nas frustrações, sobretudo na área da sexualidade. Porque às vezes, e a gente sabe disso, por trás da humildade e de uma vida longe dos holofotes da vida moderna, há espíritos elevados, almas generosas, e que formam casais planificados, e que para eles a vida aqui na Terra é um céu, que aqueles que vivem bem nessa área, para eles está tudo bem, não há neurose nenhuma, e Freud está absolutamente certo para eles, sem que eles conheçam a psicanálise. Eu me lembro, sim. Eu estava lá nesse evento. Pronto. Eu lembro que ela falou que eu fiz uma pesquisa com casais que alcançavam essa planificação sexual, né? Essa plenitude do caso. E ela disse que o que surpreendeu é que os casais que mostraram essa harmonia foram casais na faixa de 70 anos acima. Os mais jovens não chegavam aí. Que coisa, né? Em verdade, claro, tudo tendo a ver não só com as questões de vicissitudes, preocupações, ansiedades e estresse quando mais jovens, que acabavam trazendo a repercussão de dificuldade à planificação sexual, né? Agora, possivelmente já com a vida resolvida, os filhos criados, e tendo superado todas as dificuldades e barreiras da vida, quando tinham uma vida íntima e sexual, o casal de idoso atingia um nível de planificação que outros não atingiam, né? Que realmente isso tem tudo a ver com isso que estávamos comentando de integração de almas. Aquele casal que superou todas as barreiras e dificuldades e crises conjugais e atingiu lá a idade da maturidade, estão unidos, claro que tem todas as condições ideais de terem uma planificação nessa área. Ocorre com mais jovens? Ocorre com menos frequência, sobretudo quando há uma imposição muito forte das questões materiais da vida, mesmo às vezes em pessoas, em casais que têm um nível de identificação e de combinação grandes, mas pressionados pelo excesso de preocupações, de ansiedade, de estresse, acabam não tendo uma relação íntima que poderia ter um nível de qualidade muito maior se eles trabalhassem já uma forma espiritual de encarar a vida e as dificuldades do dia a dia, né? Tem isso aí também. Então, estimulado pelo amor, que ele tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza,
da harmonia e da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Inclusive, nessa área, é já alvo de pesquisas e conclusões que, por exemplo, os casais que de fato interagem de uma forma harmoniosa em níveis de mente, emoção e identificação pessoal, a satisfação íntima e a recíproca troca de energias no próprio ato sexual faz com que eles, ao terminarem relações, se sintam mais fortalecidos e energizados do que quando começaram. Enquanto que os casais onde a relação peca por falta desses subsídios, geralmente quando termina a relação, o homem ou a mulher, os dois mesmos, estão exaustos, fisicamente falando. Em verdade, não houve uma coparticipação de troca de energias fluídicas. Houve muitas vezes um roubo recíproco. E os dois depois sentem falta. Veja a diferença. E isso ocorre muito. Vamos aqui para mais um slide. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas, que se fazem psicopatologias graves, a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra, da perversidade e do crime. Vejam a que ponto chega essa área dos desequilíbrios da experiência humana. Os problemas sexuais, por quê? A causa maior deles está no espírito. Podemos dizer sem qualquer sombra de dúvida, aquele espírito que ainda se identifica profundamente com o materialismo e que estabelece a sua vida no nível de egoísmo relativamente continuado, nunca é alguém satisfeito sexualmente. Ele sempre estará procurando e mudando de parceiros, ou quando isso não ocorre, mantém-se com um mais plenamente insatisfeito e realizado. Exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves. Aqui o texto se refere, sobretudo, àquelas buscas de experiências sexuais onde extrapolam o relativo equilíbrio até em termos de saúde física para os participantes, como são as uniões dos sexo a três e de várias outras áreas de desequilíbrio na área da sexualidade, aonde se tenta, através de recursos outros, encontrar uma planificação que só seria alcançada a nível espiritual. No final aqui diz, empurrando a sua vítima para os abismos da sombra, da perversidade e do crime. Sobretudo quando se associa a vida sexual dissoluta aos desequilíbrios do ciúme, da possessividade, e que vez ou outra ocorre uma desgraça maior com o crime de um dos participantes ou cônjuges. A liberação das distonias sexuais mais perturbam o ser, que se transfere de uma para outra sensação, com sede crescente, mergulhando-se na promiscuidade, por desrespeito e desprezo a si mesmo e, por extensão, aos outros. Então, essa chamada aqui liberação das distonias sexuais se refere a todo esse quadro de vivência da sexualidade fora daquilo que seria o correto,
o ideal e o planificador na relação humana. Perturbam o ser, que se transfere de uma para outra sensação, só que nunca tendo a sua sede satisfeita, sempre com uma sede crescente, e mergulhando, pior ainda, na promiscuidade. Quando no final aqui diz, por desrespeito e desprezo a si mesmo, e por extensão aos outros, é porque essa área de vivência da criatura humana, sempre que ela não se valoriza ou não se ama, ela também não valoriza e não ama seu parceiro, que é tido como objeto ou como meio ou recurso para ele atingir a satisfação que nunca consegue, porque é nessa área a sede da água do mar. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores, ou quando se conscientiza e resolve-se por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, demonstrando que não digeriu nem o assimilou. Então, entre outros aspectos do distúrbio e do sofrimento na área, o indivíduo não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores, ou quando se conscientiza, resolve por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva. Isso se refere ao quê? Aos grandes conflitos na área da homossexualidade, né? Onde a pessoa, mesmo face os avanços que tanto a ciência da área da psicologia como da psicanálise deu ao reconhecimento e ao posicionamento justo perante aqueles que escolhem a vivência homossexual, não é incomum não se sentirem suficientemente satisfeitos da opção e esbordarem no exibicionismo, como aqui é colocado, fugindo para comportamentos dissimuladores, ou quando se conscientiza, resolve-se por vivê-lo, assumir uma afeição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, que é um dos grandes problemas que nós vivemos atualmente, e sobretudo na sociedade brasileira, né? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, saiu pelas redes sociais, pelo Facebook, quando lá em São Paulo, em um restaurante, uma família chegou com os filhos pequenos, e depois de algum tempo um casal de homens, de homossexuais, passaram a se beijar boca a boca dentro do restaurante, onde os filhos pequenos começaram a observar. É claro que essa atitude levou ele a procurar o dono do restaurante e pedir que fosse tomada uma providência. Agora veja o problema. Normalmente um casal heterossexual não faz isso. Não fica tomando uma posição de intimidade maior, tipo ficar beijando na boca, dentro de um restaurante aberto para todo o público. Mas aí um casal de homossexual acha que tem todo o direito. E quando olha, gera um problema sério. Porque eu vi pela rede social que depois o dono do restaurante pediu para que eles ou parassem com o comportamento ou se retirassem. Isso resultou em um processo contra o dono do restaurante, por ato, por eles caracterizado como homofobia. Vejam como o problema fica. As pessoas ficam querendo se dar um direito que normalmente os outros não têm e acham que estão certos. Agora, a causa disso por trás está o quê? A insatisfação da escolha sexual que está fazendo. Porque se estivesse bem
e planificado, não precisaria desse tipo de ardil ou disposição. Como normalmente casais independentes, porque existem também muitos casais homossexuais que têm a dignidade pelos ambientes e respeito. Mas quando olha alguém, sobretudo como nós estamos analisando aqui, resultado das suas frustrações íntimas, mesmo das escolhas que estão fazendo, resolve por exacerbar, por tornar explícito e chocar as outras pessoas. Aqui diz, como uma forma de enfrentar os demais de maneira antinatural, demonstrando que não digeriu nem assimilou corretamente na vivência das suas energias da sexualidade. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Exatamente isso que estávamos tratando, Uma terapia psicológica bem cuidada evitava esse tipo de atitude, por esses casos como expomos agora. Atualmente, na linha da psicanálise freudiana ou de várias outras escolas em psicologia, tem-se procurado, como é colocado pela Organização Mundial de Saúde, estabelecido o critério de que escolha da forma de vivência da sexualidade é assunto particular de cada um, sem que isso diga respeito a nenhuma espécie de doença. Essas psicoterapias têm procurado dar apoio para que aquele que escolhe uma vivência homossexual faça ela de forma o mais equilibrada possível, sem exacerbar em comportamentos e atitudes de exibicionismos, e tendo, em termos de amparo psicológico para a sua escolha, a diretriz segura que essas terapias, que, como eu disse aqui desde o início, envolvem um direcionamento puramente materialista, para essa vida só. Porque quando a Organização Mundial de Saúde estabeleceu esses critérios, ela de forma nenhuma levou em consideração questões de reencarnação, provas ou dificuldades que o espírito escolheu a se manifestar num corpo que se conflita com o seu psiquismo. Porque à luz da doutrina espírita, a causa das dificuldades, do sofrimento e da provação que um homossexual tem é originado do mau uso da heterossexualidade no passado. Não é apenas e simplesmente uma escolha de vivência sexual. É um espírito que já utilizou mal em outras encarnações a heterossexualidade e agora está numa provação temporária aonde o seu psiquismo se conflita com o corpo que ele está usando. Esse conflito não é originado simplesmente pela reencarnação. É originado pelo mau uso da sexualidade noutra encarnação. Isso é colocado de tal maneira que nos dias atuais, aqueles casais, homens ou mulheres, que usam a heterossexualidade de forma desrespeitosa e desequilibrante, se preparem. Nas próximas encarnações vão ter problemas. E os problemas poderão ser dessa área. Porque, na verdade, é a questão de uma semeadura com colheita futura. E não é nenhuma espécie de punição. Não se pode olhar isso como castigo, mas como uma necessidade para que o espírito se autoeduque, para que ele veja, através dos conflitos da sexualidade que ele traz,
as origens desse conflito dentro dele, pelo mau uso que já teve desrespeitoso nessa área. E a partir daí, estabeleça um nível de responsabilidade, de honestidade na vida atual. É por isso que, para aqueles que escolhem pessoalmente ter uma vida homossexual, o Espiritismo dá todo o apoio, desde que seja uma relação monogâmica, honesta, respeitosa, aonde aquele espírito que já é um ex-desequilibrado na área do sexo tenha pelo menos agora o mínimo equilíbrio. Mas é claro que a opção pela sublimação, pela canalização das energias sexuais de forma planificadora em termos de criatividade, de amparo e ajuda ao próximo, se torna também um meio excelente para o espírito se equilibrar nessa área, sem que tenha que estabelecer a vivência da homossexualidade. Há uns seminários, como eu citei aqui há um tempo atrás, do projeto Espiritizar, que se encontra no YouTube, onde tem um título Homossexualismo, Homossexualidade. É abordado em 6 aulas de 1h30, todas as possibilidades de entendimento que nós estamos aqui dando apenas uma ideia sobre o tema, mas onde é muito bem trabalhado, e eu recomendo muito assistirem a esses seminários do projeto Espiritizar, lá do Alírio Cerqueira Filho, que é o principal orientador desses seminários. Vamos aqui para mais um slide. Está próximo de concluirmos o nosso estudo. Não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momentos saciadas retornam em ocasião própria. Mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome, perfeitamente suportável, ao invés do constante conflito da insatisfação, decorrente da imaginação fértil que programa prazeres contínuos. Vejam só. Em termos puramente humanos, não basta satisfazer o sexo. Nós trazemos dentro de nós, em termos de interação com o divino, com o Deus interno, um nível maior de realização, de satisfação com a vida, que não vai ser realizado apenas na vivência da sexualidade, assim como da vivência de nenhum outro aspecto da vida humana. Nós podemos ser pessoas que tivemos satisfação na família, satisfação no trabalho, satisfação na vida sexual, e isso não resolve nossos objetivos e metas maiores. Nossos objetivos e metas maiores só se realizam na planificação espiritual nossa, que não se realiza apenas ou sobretudo na área da sexualidade, mas na nossa interação, na nossa harmonia, o máximo possível com as leis divinas e sobretudo a lei do amor, na qual todos nós estamos inseridos. Então não basta satisfazer o sexo, toda fome e sede de momento saciado retorne à ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz, de consciência, embora com alguma fome, perfeitamente suportável. Em qualquer área da atividade ou necessidade humana, o exercício do controle e do domínio, para não possibilitar conflitos e desequilíbrios na área da nossa consciência. É essa a questão. Vamos para o último slide. Os problemas sexuais, por isso mesmo,
devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados à conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Em resumo, para que nós estejamos bem resolvidos, bem planificados, não só na área da sexualidade, mas em todas as áreas do comportamento humano, só um caminho: interação profunda com os objetivos espirituais da nossa vida. Só tem esse caminho. A gente está com dificuldades ou insatisfações na área do sexo, não se envolva com o projetismo falso que a sociedade materialista coloca em cima disso. Não vai ser a realização sua nessa área que vai lhe dar a felicidade que você busca. A felicidade que todos nós buscamos transcende esses aspectos, transcende todos os aspectos puramente humanos, porque os aspectos puramente humanos nunca satisfazem. Sempre haverá uma necessidade a mais e uma fome a ser saciada no dia seguinte. Então, independente da dificuldade ou provação que a gente tenha em qualquer área da vida, assim como na área da sexualidade, demos a ela a devida atenção, sem exageros e sem expectativas falsas. Porque, em verdade, os objetivos maiores da vida humana e do nosso projeto encarnatório não se planificam na vida sexual. A vida sexual é apenas um dos aspectos de tudo isso. Vamos para a prece de encerramento. Na próxima semana o estudo será de 4 horas da tarde de novo. E nós iremos nesse capítulo de planificação humana. O próximo assunto será, vejamos aqui, será relacionamentos perturbadores. Jesus Cristo. Próximo assunto é relacionamentos perturbadores. Dentro desse tema geral que é planificação interior. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir aí a nossa irmã Clênia para fazer a prece de encerramento.